Olá, eu sou Tainara Santos, sou aluna do programa de pós-graduação em Sociologia, do mestrado, na Universidade Federal da Paraíba, e o título do meu trabalho é O Estado de Guerra Permanente e as Outras Crises, considerações sobre experiências de enfrentamento à pandemia em territórios quilombolas do Nordeste. O trabalho ele parte da experiência colonial no Brasil para compreender a perpetuação do colonialismo na sociedade contemporânea capitalista, a fim de encontrar, além de heranças históricas e suas continuidades, transformações temporais significativas em micro-realidades específicas, né? Desde a vivência de quilombos do Nordeste no contexto de acirramento das crises do passado e do presente. Os principais objetivos são refletir a interface entre a lógica de guerra permanente contra os quilombos, desafios que antecedem esse contexto pandêmico, e os efeitos também da pandemia nas respectivas realidades territoriais. Outro objetivo é analisar as estratégias de enfrentamento aos efeitos da pandemia e a dinâmica dos cuidados comunitários dos quilombos. As fontes primárias desse trabalho vão ser as entrevistas e relatos etnográficos construídos a partir da experiência em campo e conversas via WhatsApp com mulheres de 3 quilombos da Paraíba. São eles Cruz da Tereza e Mãe d'Água, localizados no município de Coremas, no Alto Sertão do Estado, e Mituaçu, localizado no município do Conde, no litoral sul do mesmo estado. Recorreremos também a relatos orais compartilhados em plataformas de livre acesso na internet, compreendendo a igual relevância da circulação dessas narrativas publicizadas, sobretudo em contexto de distanciamento social, né? A exemplo do Quilombo Poços do Lunga, situado no estado de Alagoas. No primeiro tópico, colonialidade e estado de guerra permanente, com rearranjos e modificações temporais, a colonialidade ela pode ser compreendida não apenas como uma estrutura de perpetuação das relações colonialistas, mas como um dos principais sustentáculos do capitalismo moderno e contemporâneo, a partir da perspectiva do Aníbal Quijano. Em um caminho semelhante, o Gustavo Gumiero ele vai discutir as relações de poder na sociedade capitalista, analisando em específico o contexto da pandemia global do Covid-19, com o principal argumento de que vivemos em estado de guerra permanente. E aí, apoiado nas críticas do Aloysio Lazarato, ele vai discutir a história do capitalismo e como ela é marcada desde sua origem por uma pluralidade de guerras, né? De classes, de raça, de sexo e de gênero, de subjetividades. Na sociedade capitalista contemporânea, quem exerce a soberania é o mercado, né? Ele aparece como soberano. Desse modo, em suas práticas cumulativas, extrativistas, a expressão máxima de poder do capital financeiro na posição de soberano, ela se dá a partir do controle da morte e possibilidade da vida. Essa concepção de ser soberano é a partir do aquele bem. Por outro lado, se tratando do poder sobre a vida, além de insuficiente para dar conta da conjuntura contemporânea, né, onde prevalece o poder da morte, a partir de Bembe, as noções Foucaultianas de biopoder e biopolítica, elas merecem ser revisitadas para que outras elaborações elas alcancem a experiência colonial e o fenômeno do colonialismo, por exemplo, analisando com maior afinco o eco desses antecedentes no presente, numa perspectiva macrofísica. Discutindo as formas e as elaborações ocidentais sobre a soberania expressas no exercício político, Bembe ele chama atenção para o foco demasiado na razão, típicas do discurso filosófico moderno, onde a negação do natural, na interface do progresso, ela retém algumas instâncias elementares que são presentes, como a vida e a morte. No livro Atlântico Negro, do Paul Gilroy, ele vai chamar a atenção para a miopia das teorias eurocêntricas que acabam suavizando e suspendendo acontecimentos históricos ultraviolentos, como é com o tráfico escravo, né? E aí ele chama a atenção para uma análise que seja mais profunda dessa relação entre terror e subordinação racial com a natureza interna da modernidade que fica em segundo plano.
No segundo tópico, Covid-19 no contexto comunitário, estratégia de vida quilombolas, em alguns territórios, os cuidados terapêuticos para o alívio de sintomas provocados a partir da infecção por Covid, eles foram constantemente realizados a partir do uso de plantas. E nesse tópico, eu discuto principalmente essas questões. No município de Itaquarana, em Alagoas, o quilombo Poços do Lunga, no quilombo Poços do Lunga, a cura que vem dos quintais, ela é, segundo o relato do Tonho do Espírito Santo, o principal recurso que a comunidade tem acessado. A quixabeira e o fruto do museiro são protagonistas nas receitas de lambedores e sucos que têm sido utilizados no combate aos sintomas da Covid e no fortalecimento da imunidade. Outro relato que reforça essas terapêuticas, dentro e fora do contexto da Covid, é o uso de zooterápicos, difundido em alguns estados do Nordeste, e nesse caso, especificamente no sertão da Paraíba. Uma das moradoras mais antigas da comunidade Mãe d'Água, no município de Coremas, no Alto Sertão do estado da Paraíba, ela relata sobre cuidados e receitas para o alívio de sintomas da Covid, como a banha do tejo, que é a gordura animal do lagarto tejo, ou teiu. Ela foi citada como um dos recursos terapêuticos contra a dor da garganta e outros sintomas provocados pela Covid-19 devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Além disso, os cuidados com a alimentação à base de verduras, vegetais, manteiga da terra e o uso de outros recursos, como chá de alho, limão, mel, também foram aliados nos cuidados paliativos. E aí, enquanto características constitutivas da sabedoria quilombola, a autonomia do cuidar nessas práticas culturais, elas estão vívidas em transformação na vida comunitária dos quilombos. Além da utilidade, a necessidade de recorrer a essas estratégias, elas são variantes, na medida em que os sentidos de uso eles assumem significações diferentes e são também acionados em contextos diferentes e revivem práticas de cura que são seculares, são culturais nos quilombos e efetivam terapêuticas autônomas de cura nesses contextos de crises estruturais. Em uma sequência de conversas e entrevistas com profissionais de atenção básica do município do Conde, idealizado pelo Observatório Antropológico, o relato da agente comunitária de saúde, Mônica, traz à tona as primeiras estratégias de enfrentamento à pandemia no território de Mituaçu, no litoral sul do estado. Em função do distanciamento social, ela destaca que o uso do WhatsApp para acompanhamento das famílias foi fundamental. Ao lado da ACS Marinalda, igualmente importante em Ituaçu, Mônica ela atua na comunidade desde 2003. E juntas, as duas realizam um trabalho de aconselhamento, de escuta, que a partir da criatividade e a relação de pertencimento com o território, elas mobilizam terapêuticas alopáticas associadas a conhecimentos quilombolas, que expressam a ética do cuidar, e incorporam saberes culturais em suas práticas profissionais. E aí, ao tratar da ética do cuidar, a Patrícia Hill Collins, ela centraliza pontos elementares que são constitutivos de um processo legítimo de conhecimento, né? Baseado na conexão entre os sujeitos, que são a singularidade individual, a presença das emoções nos diálogos e a capacidade de empatia. No terceiro tópico, a insistente lógica de guerra e a resistência quilombola incessante, eu discuto a trajetória secular marcada por extermínios, perseguições e racismos que provocam uma postura de resistência reativa de comunidades negras, enquanto uma resposta a essas estruturas de oposição colonialistas. Essa resistência ela pressupõe a interface de uma relação antagônica com o outro. E aí ela impõe compulsoriamente um estado de alerta constante, negando aos corpos que resistem o usufruto de uma vida livre de embates práticos e subjetivos. Os procedimentos jurídicos para a regularização dos territórios quilombolas, eles são marcados pela morosidade e negligência. E esses territórios, eles são encarados enquanto zonas de sacrifício. Ou seja, essas áreas elas são suscetíveis a projetos de desenvolvimento capitalistas e especulação imobiliária, sem a proteção das vidas que nelas habitam numa estrutura de guerra insistente. E não há outra alternativa que não seja a postura de embate e resistência de comunidades e de corpos negros, né? E já encaminhando para o fim,
Os povos originários e comunidades tradicionais, eles permanecem reinventando a vida a partir da sabedoria dos seus mais velhos e da criatividade inventiva dos mais novos, né? Na contramão dessas guerras que permanecem, né, apesar delas e além delas, em prol dos seus e pela permanência humana durável nesse planeta, já que os principais responsáveis pela aparição de patógenos no mundo são os mesmos que atuam para a desintegração dessas comunidades, né? Então, é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Larissa Sickman de Paula, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje vou apresentar então aqui no GT25 a pesquisa que está sendo desenvolvida, ela está em andamento no âmbito do doutorado, então ela será parte da pesquisa que integrará a tese, cujo título é Reflexões sobre o povo Rikbatsa e a pandemia de Covid-19. Bom, primeiramente, para falar um pouquinho sobre o campo, ele foi iniciado em 2019, oportunidade na qual eu pude visitar as aldeias do povo Riquibatsa nas suas 3 terras indígenas. E atualmente, devido muito também ao contexto da pandemia, foram feitos alguns ajustes e atualmente a pesquisa ela continua em andamento, mas através do uso de dispositivos tecnológicos de comunicação. Então, pensando no que seria uma experiência etnográfica em um universo virtual digital. Primeiramente, para apresentar as terras indígenas do povo Riquibat e pensar um pouco na localização dessa etnia, eu trago esse mapa, no qual ele está localizado no noroeste do Mato Grosso, né? As 3 terras indígenas são muito próximas. A primeira terra indígena demarcada foi a terra indígena Erikpatsa, aqui que está com o númerozinho 3. Contígua a ela, nós temos a terra indígena Japuíra, e um pouquinho mais distante, mas na mesma região e na mesma bacia do rio Juruena, nós temos a terra indígena Escondido. Bom, feita essa primeira contextualização, eu penso então nesse trabalho a partir pensando um pouquinho na relação dos povos indígenas com a pandemia, né? Então, a gente pode pensar em diversas questões, mas inicialmente eu problematizo algumas delas, né? Primeiramente, a questão de como, nesse contexto pandêmico, nós temos a negação de direitos básicos dos povos indígenas de forma geral, e temos também a omissão e uma ação governamental que favorece a disseminação do vírus, né? Então, para além da omissão, nós temos ações nessa direção. Além disso, temos também a disseminação de informações falsas, também o negacionismo, principalmente relacionado com a ciência. E, em contraponto a isso, nós temos a articulação indígena, podemos pensar em diversos ativismos que ocorrem frente a esse contexto. Né? A nível nacional, a gente pode pensar numa resistência que é articulada principalmente através da APIB, né? Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e nós podemos pensar também como essa articulação ocorre localmente. Nesse sentido, a gente pode pensar que tanto nas terras indígenas, nas aldeias, como também nas cidades ou outros locais, ocorrem barreiras sanitárias tentando pensar em como conter o vírus. Nesse contexto, a gente pode pensar também qual seria o papel e as possíveis contribuições da antropologia, partindo principalmente das considerações de Venadas, do John Bill, do Mbembe e de Fernandes, a gente pode pensar como, dialogando nesse contexto, são todos autores que estão pensando pós-pandemia, como a gente pode pensar que as desigualdades elas já existiam previamente, mas elas são acentuadas nesse contexto pandêmico. E é nesse contexto, então, que também a gente pode pensar na contribuição da antropologia, pensando que essas desigualdades, apesar de serem acentuadas, elas não são uniformes, né? Nós temos diversos contextos com especificidades que precisam ser visibilizadas. E aí, o papel da antropologia e da etnografia tem um destaque muito pertinente. Nesse caso, então, pensando nos povos indígenas de forma geral, no primeiro momento, agora eu entro no caso específico do povo Rikbatsa, né, com o qual eu pesquiso. Trago algumas questões históricas para a gente pensar
debater um pouquinho. A primeira delas se relaciona a como, num primeiro momento de contato dos Rikibatsa com a sociedade envolvente, nós temos uma intensificação de conflitos entre os Rikibatsa e os seringueiros, e é esse contexto que origina, em 1954, um início de processo da pacificação, que foi proposta pelo padre Don Stauder, que é um padre jesuíta, e que então, a partir de uma missão jesuítica, tem esse processo de pacificação, né? E ao longo dos anos, além desses conflitos com os seringueiros, a gente pode pensar também numa intensificação de conflitos com garimpeiros, com madeireiros e também, mais recentemente, com grileiros, né? E esse contexto, então, a gente pode pensar como diversas doenças e epidemias, elas foram oriundas desses contatos, né? E teve uma devastação tão grande que a gente pode pensar no fato de que a dizimação da população Rikbatsi chegou ao número de 70% nessa época. Então, realmente são dados muito, muito pertinentes para a gente pensar o quanto esses contatos também são alarmantes, pensando nessa questão das epidemias. Nesse contexto, então, a gente pode pensar em como a Covid-19, na verdade, ela é um recente desdobramento de uma história já conhecida, né? E é nesse contexto também que eu trago as contribuições de Ailton Krenak para pensar como, para combater o vírus, é preciso também, primeiro, cuidado e então coragem. E é dessa forma que a gente pode também pensar em algumas ações que os Rikibatsas estão desempenhando frente à pandemia, né? A primeira delas, de forma geral, é justamente as lutas em defesa de seus direitos, em defesa da vida, a conscientização para a prevenção, que é o que ocorre do povo como um todo, a elaboração, então, de barreiras sanitárias, barreiras físicas que não permitam a entrada nas terras indígenas, e também ações para garantia de segurança alimentar de toda a população, nesse momento em que é preciso não sair das aldeias. E, além disso, a gente pode também destacar a mobilização nos meses iniciais de 2021 para que ocorresse a vacinação em massa de toda a população contra a Covid, né? E essa foi uma mobilização que deu certo e nós temos quase 100% da população Rikbatsa vacinada. Outro contexto que a gente pode pensar muito nessa análise da pandemia relacionada com o povo Rikbatsa é a partir da trajetória de Nelson Mutsi. Nelson, ele foi, então, uma liderança Rikbatsa atuante na CESAI, né, na Secretaria da Saúde Indígena, em todo o noroeste do Mato Grosso, e ele estava atuando, então, na linha de frente contra a Covid-19, né? E ele acabou contraindo a Covid e, após a internação em Cuiabá, ele faleceu em julho de 2020. Então, foi um momento muito difícil para todo o povo Rikbatsa, né? Assim como para todo mundo, está sendo é muito difícil enfrentar a pandemia e ver um número muito grande de mortes. E essa morte em específico foi algo muito difícil de pensar, e a gente pode perceber como a luta que já estava sendo feita acaba se misturando com o luto nesse contexto, né? E a gente pode pensar principalmente em 3 ações que são tomadas nesse momento, né? Um deles é a mobilização inicial para que o enterro de Nelson fosse na aldeia da família, na terra indígena Irikpatsa, porque num primeiro momento a ideia é que o corpo não pudesse ir para a aldeia, que ele fosse enterrado em Cuiabá mesmo, mas com essa mobilização foi garantido o direito do corpo ser enterrado na aldeia. Além disso, a gente pode pensar também nas homenagens online que ocorrem de forma bem significativa, enquanto um testemunho do que for a vida de Nelson e das suas ações. E também, atrelado a isso, atualmente está sendo elaborado uma homenagem que pensa tanto ser uma cerimônia, mas também um memorial permanente, pensando então nessa homenagem a Nelson na aldeia onde ele fora enterrado. São ações que estão sendo desenvolvidas. Desse modo, a gente pode pensar em alguns desdobramentos, né, desse contexto. Um deles é a gente tem a necessidade de acompanhar o desenrolar da pandemia, pensando que ainda há muitas incertezas, dado que a gente está falando sobre algo que ainda está acontecendo.
a necessidade de pensar na luta por direitos já conquistados e as terras que já são demarcadas do povo, mas como nesse contexto de avanços e retrocessos é preciso ter um alerta nessa direção, e também a necessidade de pensar no respeito à autonomia do povo Riquibates. Nesse sentido, então, eu proponho essas considerações finais, trago aqui as referências, que podemos voltar a elas futuramente no debate, e agradeço e vamos continuar conversando, então. Olá a todas, a todos e todes. Primeiramente, eu peço desculpas pelo volume da minha voz. Em função do horário, eu não posso falar muito mais alto. Espero que ainda assim a minha apresentação fique inteligível. Meu nome é Eduardo da Silva. Eu estou doutorando em Sociologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Eu enfatizo ainda que eu integro o núcleo de estudos de gênero dessa mesma universidade e atualmente, no doutorado, eu tenho desenvolvido uma pesquisa sobre filhas e filhos que cuidam de mães ou pais doentes com câncer nesse contexto de pandemia. E é uma pesquisa cujo desdobramento tem acontecido nas redes de forma remota. Eu tenho encontrado colaboradores e colaboradoras, principalmente, de diferentes partes do Brasil, por meio dos grupos do Facebook, por meio do Instagram, e mobilizado também a minha rede de relações. Posto isso, cumprimento as professoras que coordenam esse GT, professora Márcia Reis Long e professora Eugênia Brage, peço sinceras desculpas se porventura eu mencionei seus nomes de forma errada. Cumprimento a todas as pesquisadoras e pesquisadores que compartilham comigo desse espaço de reflexão, de trocas e, por que não, de afetos também. Por fim, e não menos importante, cumprimento a todas as pessoas que estão aqui na condição de ouvintes ou que em algum momento terão contato com esse material. O texto que eu submeti para esse GT, ele tem o seguinte nome: Cuidado, Desafios e Emoções em face da pandemia, conforme filhos que cuidam de pais doentes com câncer. Esse texto, ele atende a uma das dimensões da minha tese. Ele não é um retrato fidedigno do que seria a tese, um desdobramento, um ponto que eu gostaria de abordar, trabalhar melhor, que diz respeito às emoções, que diz respeito aos medos. Então, eu preciso dizer que 2 pontos eles foram fundamentais para que esse texto ganhasse vida. O primeiro diz respeito a um questionário que eu desenvolvi e apliquei no ano de 2020 com filhas e também alguns filhos que estavam cuidando de pais com câncer. E essa questão, especificamente, uma das questões, ela tratava sobre o medo, sobre os desafios nesse momento. Embora as emoções elas vão atravessar muitos momentos dos relatos, eu foquei no conteúdo que eu consegui extrair dessa questão em especial. Um outro ponto importante é uma consideração de um sociólogo, Ângelo Soares, e ele diz que o cuidado ele requer um trabalho emocional. E essa consideração ela foi marcante assim e bastante importante para que eu conseguisse delinear, esse texto, começar a escrever algumas passagens dele. Aqui, no entanto, eu não estou em face de um trabalho remunerado, eu estou em face de um trabalho não remunerado, que é justificado por obrigações morais, que é justificado pela qualidade das relações construídas entre filhos e pais. Então,
resumindo e resgatando alguns pontos que porventura ficaram perdidos, nesse texto meu objetivo é compreender as emoções, com especial ênfase sobre o medo e os desafios enfrentados por esses filhos que cuidam no contexto do primeiro ano da pandemia do novo coronavírus. Colaboraram comigo 8 pessoas para esse texto especificamente, sendo 7 mulheres e um homem. E eu abro parênteses para falar sobre uma enorme dificuldade para encontrar filhos, homens que estejam na condição de filhos que cuidam de mães ou pais. Tem sido uma tarefa incrivelmente difícil. E algo que conversa também com a sobrecarga das mulheres nesse contexto pandêmico, né? Como elas estão naturalmente atreladas a esse trabalho do cuidado. Então, colaboraram comigo 7 mulheres e um homem. A pessoa mais velha tinha 53 anos e a pessoa mais jovem tinha 27 anos. Curiosamente, infelizmente, não colaboraram comigo pessoas das regiões Norte e Nordeste. Portanto, eu trago relatos apenas de pessoas do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. 2 dessas minhas colaboradoras se autodeclararam negras e 6 mães estavam sendo cuidadas, ao passo que 2 pais estavam sendo cuidados. Então, eu recorro ao Davi Le Breton nesse momento para falar rapidamente sobre o medo, sobre a emoção do medo, porque ele vai tratar sobre, em uma passagem com a qual eu tive contato, ele vai tratar sobre a emoção, não necessariamente sobre o medo, mas dando uma ênfase para que nós percebamos as emoções não como uma substância, mas como algo sentido conforme o contexto, como algo que possui nuances. Então, esses aspectos eu trago para pensar o medo e eu percebo eles no meu campo. Então, eu me pergunto e perguntei em campo do que esses filhos, do que essas filhas sentem medo durante a pandemia e também no exercício de filhas ou filhos que cuidam. É filho, no caso, porque apenas um homem colaborou comigo. Então, alguns aspectos eles não são inéditos. Fala-se, por exemplo, de medo do cuidado, uma vez que o cuidado apareceria como uma atividade inédita. Essa pessoa tinha descoberto recentemente que a mãe estava com câncer na vulva. Fala-se também de medo das vicissitudes do câncer, porque se trata de uma doença de metamorfoses. Uma hora tudo está bem, em outra hora as coisas não estão nada bem. Essa foi a fala de um colaborador, homem. E também fala-se de medo de que o tratamento dê errado. Então, esses aspectos eles não parecem ser tão inéditos assim. Por outro lado, eu tenho aspectos que são inéditos e que me desafiam como pesquisador, que pedem uma maior problematização. E eu trago para pensar e, enfim, me coloco contra a parede diante desses dados. Fala-se de medo de contrair a Covid. O medo de contrair a Covid ele pode significar o medo de que a pessoa cuidada morra de Covid. A pessoa cuidada ela pode morrer de câncer, mas a morte por Covid ela parece mais temível, porque uma morte por Covid significa uma morte sem despedida. E fala-se ainda de medo da própria morte e de eventual desamparo da pessoa cuidada. E no meio disso aparecem inúmeros desafios, alguns referentes à sobrecarga de trabalho das mulheres, a duração da pandemia, desafio no que diz respeito a ter esperança em um momento de tantas incertezas, desafio no que diz respeito a não negar questões existenciais, ou seja, a tratar a morte como uma fase da vida. Essa foi uma fala de uma das minhas colaboradoras. Então, eu encerro a minha apresentação com um ponto de interrogação, com uma abertura mesmo na minha fala, fico à disposição para aprofundar pontos de vista, para aprofundar percepções.
Mas eu percebo que em alguns contextos o câncer ele aparece como uma realidade nova e muito grave em relação à pandemia, muito mais grave. E em outros contextos, esse mix entre cuidar em contexto de câncer e pandemia o contexto parece complexificar essas emoções e esses desafios. Bom, eu encerro por aqui e novamente eu fico à disposição para aprofundar percepções. Muito obrigado e eu desejo um ótimo evento para todas, para todos e todes. Olá, eu sou a Roberta e eu sou graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso trabalho se chama Idosas em Movimento, microações para retardar os impactos pandêmicos, o qual tem como tema a atuação de uma idosa em meio ao contexto de pandemia de Covid-19 no sul do Brasil. Este trabalho, então, resulta da pesquisa A Covid-19 no Brasil, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento, a qual somos bolsistas de iniciação científica, mais especificamente no eixo idosos, o qual conta com 14 pesquisadores. Trazemos, então, uma breve história sobre as políticas de envelhecimento. A primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento ocorreu em 1982, em Viena, e, segundo Camarano e Pazinato, foi um marco para o estabelecimento de agendas internacional de políticas públicas direcionadas para a população idosa. A segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento ocorre em 2002, em Madrid. E esta Assembleia, então, se dá em um contexto muito distinto do de Viena, podendo se destacar a colaboração que se estabeleceu entre o Estado e a sociedade civil, de forma que cerca de 700 instituições não governamentais passam a possuir um assento no Conselho Consultivo do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. Trazemos ainda o envelhecimento ativo. A Organização Mundial de Saúde, em 2005, elabora o documento Envelhecimento Ativo, uma política de saúde. Segundo Siqueira, o envelhecimento ativo direciona-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais e refere-se a um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança. Ainda segundo a autora, para sua concretização, pressupõe-se um conceito de saúde que seja ampliado, considerando questões físicas, mentais e aspectos sociais durante toda a vida. Dessa forma, para que se chegue às condições favoráveis e esperadas no que diz respeito à saúde, participação e segurança, seria necessária a manutenção da autonomia e independência. Trazemos agora, então, algumas problematizações acerca da noção de grupo de risco. Bom, com a declaração da pandemia de Covid-19, os idosos passaram a compor o chamado grupo de risco, e com isso, diversas medidas foram adotadas a fim de protegê-los contra o iminente risco de morte devido à idade avançada. Simone Dourado traz que, como um norte para pesquisas acerca do envelhecimento no contexto da pandemia, o uso da herança antropológica e a consideração dos condicionantes tanto individuais quanto coletivos que exporiam ou não idosos à condição de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento do novo coronavírus. Schuch, Victor e Siqueira pontuam que em um país como o Brasil, a noção de grupo de risco cria discursividades públicas e medidas de restrição de circulação do grupo de pessoas com mais de 60 anos, em que o cuidado com essa parcela da população se mimetiza em controle e regulação de condutas. Ainda argumentamos que a criação e inserção dos idosos dentro de um grupo de risco acarreta em dois problemas. O primeiro em um desvio e negação dos princípios da política de envelhecimento ativo, uma vez que pessoas com mais de 60 anos passaram a ter imagens que precisam ser cuidados e controlados durante a pandemia, contrastando, então, com a independência e autonomia na gestão da própria saúde incentivados no período pré-Covid. E também que a partir dessas imagens formadas pelo grupo de risco se cria não só uma ideia de seguridade quanto à doença, como também com a atenção voltada para a população idosa e para pessoas com algum tipo de comorbidade, populações que desde antes do contexto pandêmico se encontravam extremamente vulneráveis, durante a pandemia de Covid-19, passaram a ser esquecidas nesse período pelo poder público. Então, Schuch, Furtado e Sarmento atentam para a falta de políticas públicas para moradores de rua durante a pandemia na cidade de Porto Alegre e argumentam que políticas generalistas da gestão da pandemia na capital gaúcha, ao serem analisadas a partir das realidades de comunidades marginalizadas, funcionam como necropolítica.
Castro também traz que as estimativas numéricas que sinalizam para a concretude de trajetórias precarizadas de acesso a equipamentos básicos à vida digna indicam que os óbitos em maior proporção de negros e negras na pandemia se configuram mediante operações necropolíticas, nas quais dispositivos e tecnologias de governo interagem reiterada e seletivamente na efetivação de mortes acentuadas desses sujeitos. Assim, propomos então um paralelo sobre como as políticas públicas e os discursos durante a pandemia da Covid-19 se rearticulam para subsidiar determinadas narrativas. Ao passo que a população idosa durante a gestão da pandemia da Covid-19 se torna alvo, como mencionado anteriormente, de políticas de cuidado, que, segundo as autoras, se mimetizam em políticas de controle, a população em situação de rua é alvo de necropolíticas, assim como as populações indígenas e negras. Fazemos agora a nossa experiência com uma das nossas interlocutoras. No ano de 2020, nós realizamos a primeira entrevista com a dona Doroteia, e no ano de 2021, realizamos 2 entrevistas. A realização desse acompanhamento passado durante a pandemia da Covid-19 nos permitiu observar as mudanças nas dinâmicas das ações prestadas por ela e também as permanentes, principalmente com relação à falta de comida nos arredores onde ela vive. Doroteia é uma mulher de 65 anos, ela é negra, católica e mora sozinha em uma casa cujo pátio é compartilhado com outras 2 casas que pertencem aos seus filhos. Ela é técnica de enfermagem aposentada há 10 anos e conta que desde a aposentadoria realiza uns trabalhos sociais para ajudar as pessoas, como artesanato e arrecadação de alimentos, com algumas amigas em idade próxima a ela. Ela explica que trabalho social é arrecadar roupa, alimentação. Fala que na pandemia, ela e o grupo de mulheres da qual faz parte realizam um trabalho bastante voltado para a alimentação, mesmo porque é onde as pessoas estão tendo mais dificuldade. Esse mesmo grupo de mulheres, antes da pandemia e da Covid-19, promovia muitas viagens e passeios, se caracterizando não só como um grupo de trabalho social, como Doroteia diz, mas também como um grupo de mulheres com mais de 60 anos que saíam ativamente para se divertir. Quando perguntado se o grupo continua se encontrando ou fazendo algum tipo de atividade durante a pandemia da Covid-19, ela disse que não, que esse ano elas não fizeram nada, somente algumas atividades de arrecadação. Na segunda entrevista que realizamos em abril de 2021, Doroteia conta que o volume de doações caiu, mas que o número de pessoas que ajuda aumentou. Uma coisa importante sobre a dinâmica das ações prestadas por ela é uma mudança no comportamento da senhora. Nos outros anos, após arrecadarem alimentos e brinquedos para serem doados no mês de dezembro, em consequência do Natal, Doroteia nunca saiu para distribuir as doações que recebia. Esse ano, porém, ela achou que estava em condições de ir, já que não estava cansada e tinha acabado seus trabalhos mais cedo. Ao ser perguntada acerca de sua rotina, cuidados e se havia modificado alguma coisa em seu dia a dia um ano após o início da pandemia, Doroteia comenta sobre a piora do ano anterior para o atual. Assim, ao falar sobre a rotina, também aborda a questão econômica, falando sobre as várias pessoas estarem com dificuldade e também o aumento da pobreza. Ela também conta que como tudo ficou muito caro, tanto a luz quanto o gás, e que a gasolina está caríssima. E que isso afeta ela, porque ela precisa abastecer o carro dela para fazer as atividades dela de arrecadação. Ela ainda critica o governo, dizendo que este pensa somente na economia, que não pode parar, mas ela diz que as pessoas também não podem morrer de fome junto. Então, as ações prestadas por Doroteia extrapolam os limites da sua residência e são negociadas, por exemplo, com suas amigas, também idosas, que compõem o grupo ao qual ela realiza as doações. A partir da análise das entrevistas realizadas, refletimos e compreendemos que a nossa interlocutora elabora micropolítica de vida em contrastando e rompendo, de certa forma, com o discurso produzido sobre idosos enquanto membros do grupo de risco. Seriam pessoas sem capacidade de cuidar de si mesmo e de terem sua autonomia. Sendo assim, pode-se perceber a amplitude dessa política de controle em que alguns corpos não merecem viver. A política de disseminação dos vírus atingiu com força populações que estão à margem, reforçando condições de desigualdade e injustiça.
que já existiam anteriormente e que ganharam força no atual contexto. Pode-se pensar, então, como, a partir da descrição e reflexão sobre as ações da Doroteia, se atenta para um contexto mais macro de desigualdade, em que a fome, somada aos altos preços dos alimentos e utensílios de uso diário, como botijões de gás e vestimentas, ainda assola e perpassa a vida de tantos brasileiros. Dessa forma, entendemos que as macroações realizadas pela idosa adquirem relevância extraordinária, uma vez que estas ações do cotidiano auxiliam a comunidade a desacelerar os duros e cruéis impactos da disseminação do vírus e sua política de morte. Acreditamos ser possível pensar em como estas narrativas aludem a um contexto econômico-social atual. Pensamos ser válido destacar também que a atual situação é tratada com certa negligência pelo presidente da República, como pode ser visto em sua fala recente, em que chama de idiota aqueles que dizem ser melhor comprar um prato de feijão do que um de fuzil. Deu. Bom, olá a todas, todos e todes. Eu me chamo Ana Paula Marcelino, sou mestranda em antropologia pela PPGA da UFPB. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as coordenadoras do GT pelo aceite do trabalho e também a organização do evento. O meu trabalho, intitulado Eu Cuido de Anjos, o cotidiano da enfermagem em uma UTI neonatal em tempos de Covid-19, ele foi desenvolvido em coautoria com a minha orientadora de mestrado, a professora Mônica Franchi, da UFPB. Esse trabalho ele é um dos frutos iniciais, um recorte da minha pesquisa de campo que foi realizada com enfermeiras de alguns hospitais da cidade de João Pessoa. A UTI neonatal, um dos espaços em que essas profissionais trabalham, é um espaço muito significativo e interessante para a gente pensar a complexidade dessa interface entre gênero, cuidado e pandemia, porque se trata de um serviço de alta intensidade emocional, né, em que esse tripé entre o técnico, natural, afetivo, científico, técnico, científico, natural, afetivo, ele acontece simultaneamente. Os objetivos da pesquisa são analisar, a partir da antropologia da saúde em interface com a antropologia do Estado, como é que a rotina dessas profissionais foi afetada pela pandemia. E, nesse sentido, compreender a gestão da pandemia nesse contexto, né, em como é que isso também interferiu na vida cotidiana dos profissionais de enfermagem. E, por fim, entender como é que o gênero constrói discursos em torno do trabalho do cuidado e no que é que se interfere, né, no trabalho das profissionais. A metodologia desenvolvida na pesquisa foi iniciada a partir de uma indicação. Dessa indicação, as 3 entrevistas iniciais me levaram, na verdade, a 3 setores diferentes, uma UTI neonatal, unidade de pronto atendimento, UPA, e um hospital privado, todos na cidade de João Pessoa. A UTI neonatal é de um hospital público e, a partir da aplicação da metodologia da bola de neve, nós desenvolvemos as demais entrevistas que vão compor a dissertação. As 2 interlocutoras que trabalham nessa UTI neonatal são Fernanda, que tem 47 anos e é técnica, trabalha como técnica em enfermagem, e Paloma, que tem 49 e também trabalha como técnica em enfermagem. Ambas são mães e trabalham nesse hospital público em João Pessoa. A todo momento, o trabalho de Fernanda e Paloma ele é perpassado por cuidado e risco. Nesse sentido, ele se desenvolve, né, nessa linha tênue entre cuidado e risco, mesmo antes da pandemia. Com a pandemia, isso se intensificou e as questões emocionais, tanto do ponto de vista pessoal quanto do desenvolvimento das atividades nesse setor, elas acabam funcionando como um termômetro para a ação e desenvolvimento do trabalho. De qual cuidado é que a gente está falando? A partir da noção de que cuidados de saúde são práticas relacionais entre agentes, instituições, sujeitos compostos por relações dinâmicas e imutáveis de dominação e subordinação, essa noção é do Scott, ele também desenvolve a ideia de domínios de cuidado, que tem influência também do contexto geopolítico. Nesse sentido, eu cito Scott, o ambiente de cuidados, então, pode ser caracterizado grosseiramente por uma mistura entre o popular, o técnico e o científico, cada um perfilado de acordo com os hábitos do seu domínio,
mas cada um intersectado com outros campos no campo maior da saúde. Nessa inserção, ocorre um fortalecimento mútuo, porém diferente e desigual, dos três domínios pelo seu convívio mútuo. Fim de citação. A hierarquia da profissão de enfermagem, que se divide entre técnicas auxiliares e enfermeiras, apesar que nesse caso, no caso da pesquisa de campo, nós estamos falando de técnicas, né, de enfermagem, como eu já falei, mas ela interfere também na dinâmica dessas práticas de cuidado, principalmente a nível técnico e científico. Nesse sentido, o cuidado afetivo, que seria o trabalho vivo em alto, um conceito de Merri Franco no âmbito da saúde, ele acaba se sobressaindo a esses dois tipos de cuidado e, em alguns casos, né, e dependendo da situação também da prática, enfim, do procedimento que vai ser executado. Os cuidados na UTI neonatal são híbridos, no sentido de que as categorias analíticas que nós dispomos para analisar pontuar em que momento acontecem esses cuidados, elas são insuficientes, porque em alguns casos eles ocorrem de maneira simultânea. Nesse sentido, técnico, científico e afetivo podem estar misturados, né, envolvendo determinada ação. Outra coisa importante para a gente pensar é sobre a relação entre a pandemia e a conscientização da importância do care, no sentido de que, apesar de ter havido uma demanda por cuidados, no momento em que todos estávamos vulneráveis, né, esse trabalho que a maioria, não só no âmbito da enfermagem, mas outros trabalhos de cuidado, trabalho doméstico, etc., eles continuaram invisíveis, né? Apesar da sensação que a gente tinha de reconhecimento, mas continuaram invisíveis porque o gênero é determinante nesse sentido. Então, quais os cuidados que apareceram nesse ambiente, né, na UTI neonatal? Os cuidados com a família, tanto falando no nível pessoal, quanto no desenvolvimento, né, no profissional. Os cuidados com os anjos são uma categoria que apareceu na pesquisa de campo, que a forma como elas se referem, as profissionais se referem aos seus pacientes, né? O caráter não verbal do cuidado, que também entra nesse sentido de cuidado híbrido, como um cuidado afetivo, determinados procedimentos que elas executam, como pegar no colo, tal, tudo isso sofreu influência da pandemia, né, pela necessidade de intensificar a biossegurança. E a relação com as mães de recém-nascidos. É muito falado no âmbito da UTI neonatal na necessidade de que se crie um vínculo, principalmente entre a mãe e a criança, porque a criança a todo momento vai estar na incubadora, enfim, rodeada por equipamentos, esse tipo de coisa, mas esse cuidado com essa relação com as mães, né, esse vínculo, ele é a todo momento incentivado. Risco também é uma categoria que apareceu na pesquisa intensificada principalmente pela pandemia. A biossegurança, que foi intensificada no local de trabalho, com ações do tipo suspender a visita dos pais, dos avós, esse tipo de coisa. A experiência de adoecimento das profissionais, uma delas adoeceu 2 vezes por Covid-19, os impactos na prática profissional, determinados procedimentos de cuidado técnico, científico e até afetivo que eram executados passaram a não poder mais ser, principalmente nos momentos mais críticos da pandemia, por conta do contato, etc. E nisso tudo a gestão da pandemia no Brasil, né, que é caracteristicamente uma gestão de risco, descoordenada, como a gente vem acompanhando. E aí a emoção acaba servindo como um termômetro profissional, tanto para elas pensarem nas próprias condições de saúde mental, como no desenvolvimento dessas práticas. Elas relataram muito terem sido afetadas, né, por esse problema, por estarem a todo momento convivendo com ele, ainda que a UTI neonatal não significasse uma urgência de Covid, né, mas com a intensificação da biossegurança acabou causando um desgaste muito grande nessas profissionais.
E eu trago uma citação de Fernanda. Até então, eu tinha mais esperança. Hoje eu fico lutando para manter a esperança. Eu acho que ela ainda não tinha falado isso para ninguém, viu? Sempre tentando ser forte. Porque quando um profissional de saúde e que estuda e admite isso para a sociedade, isso é muito grave, isso é muito delicado. A gente não sabe a repercussão disso na vida de cada um. Então, como profissional de saúde, para minha família principalmente, eu tenho que manter a esperança, porque se eu, como profissional de saúde que sou, disser para minha mãe ou para o meu pai que está muito difícil, a repercussão emocional para eles vai ser muito pior. Essa fala ela retrata bem o ambiente, né, da UTI neonatal nesses tempos de Covid-19. Há algumas referências que vocês vão encontrar melhor no artigo e agradecer mais uma vez a organização do evento e as coordenadoras do GT.